irmãos, amigos do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, obrigada por estarem aqui para nos acompanhar em mais uma etapa dessa leitura do livro Invernada do Infinito, de Mário Canto da Silva. Hoje nós já estamos na crônica de número 9. Quem ainda não viu as crônicas anteriores, eu quero dizer para vocês que existe a playlist do livro no canal. Vocês podem acessar em qualquer momento do dia e vão ali poder aproveitar o conteúdo dos outros vídeos, não só desse livro, mas como também de todos os outros livros que já foram lidos e que continuam a ser lidos, além, é claro, de todo o acervo de palestras e contação de histórias que já estão disponíveis no nosso canal, tá bem? Então, esta crônica de número 9 tem o título Estágios. E diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Quer dizer, da pedra adquiriu o magnetismo, do vegetal adquiriu sensações, do animal adquiriu instinto. Percebemos então o quanto de milênios o nosso espírito percorreu para entrar na fase do animal com inteligência e somente mais tarde conseguiu se levantar e adquiriu a forma humana já de posse da razão. Mas esta razão é toda egoística, o que ainda nos revela quanto ainda possuímos da nossa forma anterior. Esses 3 estágios servirão para nos conduzir à consciência que deverá estar iluminada pelas claridades do amor ao próximo, que nos ensina a lei do amor, emanada do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente nessa síntese podemos imaginar quanto já andamos partindo da escuridão da noite dos tempos para chegarmos à luz que nos indicará o caminho seguro de evolução espiritual, pois esse homem, que na forma tem aspecto humano, na profundidade ainda não o tem. Basta observarmos o seu comportamento no meio de uma sociedade organizada por ele mesmo, para constatarmos seu tamanho desequilíbrio. E, como não foi o uso dessas faculdades que nos levou a esse desequilíbrio, e sim o abuso. Portanto, essa dor que apavorava muita gente tem um caráter educativo e ela é mais profunda do que imaginamos. Há somente um meio de anularmos em parte esta aflição, nos aconchegando a ela e nos identificando, e ao mesmo tempo olhando-a com carinho que presume amor. Somente assim ela perderá em parte sua força. O que escrevo é fruto de andanças múltiplas pelas faixas inferiores, onde as criaturas vibram apenas olhando e examinando tudo por baixo e impregnando fluidicamente sua mente com elementos negativos que as tornam doentes, esquecidos do que afirmam os sábios. Mente sã em corpo são. Na verdade, somos todos espíritos que, para viver na matéria, precisamos de um corpo que servirá de instrumento para o nosso progresso de ordem espiritual, utilizando naturalmente a matéria como trampolim para nos lançarmos nos altiplanos da espiritualidade. Em verdade,
fazemos justamente o oposto. Ao invés de espiritualizarmos a matéria, passamos a materializar o espírito. Ah, meus irmãos, se somos espíritos e viemos para uma experiência a mais na matéria, não foi para brincarmos de esconder, como se estivéssemos num baile à fantasia, todos com máscaras diferentes para enganarmos uns aos outros. Por isso, quando deixamos a matéria, entramos para o mundo dos espíritos e nos manifestamos através da mediunidade de algum irmão de boa vontade, tornando-se muito difícil para o leigo uma identificação correta na maioria dos casos. Se não, vejamos. Certa vez, numa sessão mediúnica, ciência espírita, apresentou-se um cidadão que reclamava da solidão em que se encontrava e, ao mesmo tempo, sofria e chorava, exclamando pelos familiares. Como ninguém lhe perguntou o nome, ele espontaneamente declinou. Eu me chamo fulano de tal. Conheço vocês todos e não sei por que me chamam de irmão, quando, na verdade, os meus verdadeiros não estão aqui presentes. Na referida sala, se encontrava alguém que, tomando nota de tudo, procurou seus familiares e contou o sucedido. De imediato, seus familiares, que eram pessoas de certa importância nos meios sociais, procuraram a casa, onde houvera essas manifestações de ordem psíquica e encontraram certa resistência em serem atendidos. Foi-lhes explicado que naquela casa não se invocava ninguém e que os espíritos se manifestavam segundo os desígnios de Deus. Finalmente conseguiram a permissão para participarem dos trabalhos. E foi aí que assisti a maior cena em um trabalho de amor e caridade. Onde as manifestações se sucediam até que, num dado momento, um dos seus familiares, quase interrompendo a sessão, perguntou em voz alta e vibrando negativamente: onde está o meu pai que não aparece? Meus irmãos, é necessário muito esforço para harmonizar a ignorância com a sabedoria divina. E o Espiritismo nos aconselha a não conduzir para trabalho desta natureza pessoas que não possuem um mínimo de esclarecimento espiritual. Mas, retornando ao caso, verificou-se de imediato a manifestação da entidade cuja presença fora reclamada. Sofro, estou na mais completa escuridão, não vejo nada, somente ouço palavras que me vêm de longe e nem atino onde estou. Foi exatamente aí que aqueles visitantes se levantaram, interrompendo bruscamente a sessão. Gritavam: isso é uma farsa, é pura mistificação, e se retiraram. Vejam, meus irmãos, quantas coisas podemos evitar se agirmos segundo os preceitos da nossa doutrina. Esse intercâmbio com o mundo espiritual é algo sério, é sagrado, porque para tudo na vida devemos estar preparados para observarmos melhor o trato que temos com forças que não dominamos, mas de que procuramos tirar os melhores ensinamentos possíveis. O próprio Espiritismo nasceu oriundo desses fenômenos, mas observado e estudado por pessoas adredemente preparadas para o mistério. Por isso, temos a doutrina ditada por espíritos superiores que se chama Espiritismo decodificado por Allan Kardec. As pessoas
Parentes do irmão sofredor esperavam ouvir a palavra de um cidadão que eles, na aparência, conheceram como pai, amigo de todos. Mas ignoravam que esse espírito sem esclarecimento e perturbado não é mais a pessoa que eles conheceram como pai. Por isso, e vendo os problemas de ordem espiritual que teremos de enfrentar, seria interessante que as pessoas, enquanto estivessem aqui na Terra, procurassem se esclarecer o mais possível e viver esse esclarecimento para que se grave em nós e passemos a senti-lo com forma de vida que nos despertasse o sentimento e quando passássemos a sentir tudo em profundidade, seríamos proprietários. E essa propriedade seria a nossa bagagem que levaríamos conosco para o mundo dos espíritos e lá não daríamos este espetáculo que tanto chocou aqueles pobres familiares desavisados. Então, mais uma vez nessa crônica, ele nos convida, nos convoca ao estudo, ao esclarecimento, não é? E aqui eu abri, olha, o livro Consolador, que é uma das obras complementares da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e aqui é onde ele fala um pouco sobre ciências fundamentais, no trecho em que ele fala um pouco sobre biologia. Vou trazer duas questões só com as suas referidas respostas, tá bem? Questão 27. Como devemos compreender a natureza? A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus espíritos, evolvendo constantemente com esforço e dedicação de seus discípulos. E a questão 28. As manifestações de vida em vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamentos da Terra? Sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita. E, no quadro sem fim do trabalho, da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal, ou seja, para a invernada do infinito. Então, tudo que a gente aprende vai conosco. O conhecimento, o estudo, fica fazendo parte da nossa propriedade, do nosso acervo, da nossa consciência, do nosso acervo pessoal. Portanto, vale a pena estudar, vale a pena buscar se esclarecer, vale a pena aproveitar o tempo, não é? Para aprender a aprender através do amor. Um abraço a todos!